Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Como se tornar uma pessoa comum. Volume 03. Parte 8. Capítulo 1. Um outono imprevisto. 1. Eu estava lendo um livro na biblioteca até a hora marcada. Desde que entrei no ensino médio, parei de frequentar a biblioteca de forma notável. Eu não era exatamente um leitor ávido, mas passar o tempo em uma biblioteca me faria parecer um aos olhos do público em geral. Se fingindo ser perverso você mata um homem, então você é perverso. Mesmo uma imitação enganosa de sabedoria o colocará entre os sábios. Por outro lado, eu não estava fingindo ser perverso, sábio ou mesmo um leitor ávido. Essa aparência impíria que pode ser vista no ponto final dessa acumulação de negações é a pequena burguesia, a forma de ser a qual aspiro de todo o coração. Depois de dar uma olhada no relógio na parede, decidi que já era hora de ir embora e me levantei. Enquanto guardava o romance que estava lendo na estante, notei uma luz vermelha que vazava pelas persianas. O verão estava terminando, os dias estavam ficando mais curtos e o sol já estava se pondo. E havia um fenômeno que ocorre algumas vezes por ano. O pôr do sol tinha um tom de vermelho um tanto incômodo que chegava a doer os olhos. A luz vermelha preenchia o corredor, iluminando o longo e estreito prédio da escola de uma ponta à outra. Caminhei por aquele corredor, prestando atenção a um pedaço de papel no meu bolso. Aquele pedaço de papel tinha sido enfiado na minha carteira na sala de aula sem que eu soubesse, e era um convite para uma aula depois da escola. Eu não conhecia o remetente, nem sabia qual era sua intenção. Para começar, eu nem tinha certeza se era endereçado a mim. Era algo que eu poderia facilmente ignorar, mas era um convite que alguém se deu ao trabalho de enviar. Não é típico de um pequeno burguês mostrar o rosto timidamente e dar uma olhada? Como o horário de aula estava quase no fim, havia poucos alunos no corredor. Fazia 5 meses que eu estava no segundo ano. Era setembro e, embora eu não tivesse certeza sobre a temperatura, o clima certamente já tinha chegado com um toque de outono. Por ter ficado tanto tempo na escola, o número de rostos que reconheci também aumentou. Por exemplo, o rapaz por quem acabei de passar era um rosto familiar. Será que ele participava do grêmio estudantil ou tinha obtido excelentes resultados em seu clube? Reconheci seu rosto, mas não conseguia me lembrar de quem ele era e, claro, também não sabia seu nome. Provavelmente ele nem sabia quem eu era, por isso nos cruzamos sem nenhum incidente. Era como se nenhum de nós existisse. Além disso, parecia que eu finalmente estava me acostumando com a indiferença às obrigações sociais que vinha tentando adquirir há muito tempo. Na escola, eu podia dizer com segurança que havia me tornado o tipo de pessoa sobre a qual alguém diria: "Ah, sim, lá está aquele cara." Não era antinatural para mim estar presente, mas também não era antinatural para mim estar ausente. Se sim, qual foi o problema com alguém me criticando? Retirei o pedaço de papel do meu bolso. Quando vi pela primeira vez, pensei que fosse um pedaço de papel, mas me enganei. Havia picotes em um dos lados do papel e dava para perceber que alguém havia se esforçado para recortá-lo de um caderno. No mínimo, pude deduzir que a pessoa que me enviou o convite era alguém que carregava um caderno consigo. A mensagem escrita no bilhete era curta: "Por favor, venha sozinho à sala de aula depois da aula, às 5:30. Estarei esperando." As palavras definitivamente não podiam ser consideradas bem escritas, mas não eram difíceis de ler. Quanto a saber se era a caligrafia de um menino ou de uma menina, eu poderia imaginar que ambas fossem possíveis. O texto era azul e escrito com uma caneta esferográfica à base de água. As palavras tinham uma qualidade flexível, mas, baseado apenas na minha impressão, senti que um menino delicado as havia escrito. Havia também algumas coisas que eu consegui entender lendo o texto. Dizia: "Venha para a sala de aula, mas existem dezenas de salas de aula na escola secundária Funado." Mesmo assim, o bilhete não indicava qual sala de aula, obviamente me dizendo que se referia à minha sala, a 2A. Dizia apenas depois da aula sem especificar o mês ou a data, porque obviamente se referia a hoje. Hipótese: se o remetente do bilhete fosse um aluno da turma 2B e quisesse deixar claro que não se tratava da sala 2B, teria escrito "venha para a sala 2A" ou "venha para esta sala." Além disso, seria difícil confirmar que o bilhete chegou às minhas mãos até o final do dia, então provavelmente teria incluído uma data. Por isso, a pessoa que me repreendeu provavelmente era um colega de classe. Outro rapaz se aproximou do outro lado do corredor vermelho. Desta vez, nos conhecíamos. Ele era meu colega de classe há 2 anos seguidos. Com sua personalidade sociável, era franco com todos e sempre conversava comigo amigavelmente quando se tratava de eventos em que a turma toda precisava participar. Como retribuição à sua gentileza, eu também respondia com um sorriso amigável. Mas agora, nós dois nos cruzamos sem nos olharmos nos olhos. Eu nem conseguia me lembrar do nome dele. Será que se chamava Ivayama ou Ivate? Tudo que eu conseguia lembrar era que tinha Iva no nome. Meu olhar voltou-se para o pedaço de papel em minha mão. Era uma mensagem curta, mas com bastante significado. As palavras "sozinho" e "estarei esperando" estavam escritas em hiragana, e não seria ruim se essa tivesse sido a intenção, já que conferia ao convite um tom mais ameno. Além disso, o uso de hiragana em vez de kanji poderia indicar que o remetente estava acostumado a escrever mensagens à mão. Além disso, a parte que mais me deixou curiosa foi a palavra "sozinha." Se eles queriam que eu fosse sozinha, o que isso poderia significar? A probabilidade de que eles quisessem evitar a todo custo serem vistos por outras pessoas era quase zero. Mesmo que eu fosse sozinho, encontrar-me numa sala de aula depois da aula definitivamente não seria suficiente para evitar ser visto por outros. Se eles tivessem algo questionável para conversar, a ponto de precisarem esconder até mesmo o fato de termos nos encontrado, então seria muito mais apropriado escolher um local fora da escola. É verdade, lembro-me de ter recebido um memorando no ensino fundamental que dizia algo como "venha sozinho."
Só de lembrar disso, já me dá arrepios de medo. Eu me meti no problema de outra pessoa, achando que conseguiria resolvê-lo sozinha. Fui desafiada várias vezes, todas relacionadas a esse incidente, e as cartas geralmente diziam, venha sozinha. No entanto, eu nunca segui as instruções. Uma vez, o local indicado era o estacionamento de um boliche demolido, um lugar onde eu normalmente jamais iria. Bem, é sempre melhor prevenir do que remediar. Mas isso tudo já era passado. Eu não fazia ideia de qual poderia ser o propósito deles neste caso. Por causa disso, fiquei completamente confuso com um texto tão curto. Eu, Kobato Jogorou, sou apenas um cidadão comum que não se envergonha aonde quer que vá. Um simples aluno do 2º ano do ensino médio de Funado, cujo sorriso se mistura à turma e que não se lembra dos nomes das pessoas que ali estudam. Por que alguém como eu precisava receber um convite? Na tentativa de encontrar uma pista para deduzir a resposta àquela pergunta, mexi novamente no pedaço de papel. Era desconfortável aceitar, sem pensar, o convite daquela pessoa anônima sem saber sua identidade. Dito isso, não havia muita coisa para deduzir em um único pedaço de papel. No fim, decidi improvisar. Provavelmente eu não seria emboscado na escola, de qualquer forma. O pôr do sol perdeu um pouco do seu brilho. Sem que eu percebesse, sinais da noite se infiltraram na luz vermelha. Consegui ver uma estudante à minha frente. Era alguém que eu conhecia, embora nunca tivéssemos estado na mesma turma desde que entramos no ensino médio. Ela era sociável e parecia ter muitos amigos. Tinha a aparência de uma aluna do ensino fundamental ou médio, e para alguns até mesmo do ensino fundamental mas era uma estudante do mesmo ano que eu. É claro que passamos um pelo outro sem nos olharmos nos olhos. Dessa vez, eu sabia o nome dela. Ozana Yuki, uma garota que insistia em dizer que aspirava a ser uma pequena burguesa, uma garota sobre a qual circulavam muitos rumores. 2. A discussão rapidamente chegou a um impasse e começou a girar em círculos. As mesmas sugestões, as mesmas negativas se repetiam incessantemente, com apenas mudanças nas palavras usadas para expressá-las. Eu sabia como pôr fim àquela troca improdutiva. Tudo o que eu precisava fazer era aceitar a persuasão deles e me calar. No entanto, por algum motivo, eu simplesmente não conseguia desistir. Por que eles não me ouvem? Me perguntei irritado enquanto falava novamente. O que estou dizendo é tão estranho assim. Essa história já saiu nos jornais, então quem sabe? Por que não podemos publicá-la então? Calma, urino. O presidente Dojima olhou para mim sem descruzar os braços. Com sua cabeça quadrada e estrutura larga, o presidente austero transmitia a sensação de uma muralha imponente sempre que cruzava os braços robustos. Contudo, eu não estava com medo. Na verdade, sua expressão cansada me incomodava. Estou calmo. O senhor está me ouvindo, presidente? Sim, sou. O corpo que afundara profundamente no assento começou lentamente a se endireitar e a se mover para a frente. O presidente Dojima enfatizou suas palavras como se dissesse, esta é a última vez. Você é quem não entende. Deixe-me resumir para você. Nós publicamos um jornal escolar neste clube, não a edição regional do Jornal Nacional. Você acha que podemos entrevistar a polícia ou obter depoimentos das vítimas? Se por acaso nos metermos em problemas, quem vai assumir a responsabilidade? Seus pais? Nosso orientador, Miyoshi? Ou eu? Entendo seu desejo de cobrir alguns incidentes nesta cidade, mas isso é um exagero. Se você precisa dizer algo para as massas de qualquer maneira, que tal uma coluna de leitores no Jornal da Manhã? Acho que existe um espaço chamado Vozes Jovens. Ele não estava sendo sarcástico, mas sim recomendando sinceramente essa linha de ação. Mesmo assim, isso me irritou ainda mais. Se precisássemos ouvir a polícia, poderíamos simplesmente fazê-lo. Também poderíamos obter os comentários das vítimas, se assim desejássemos. Por que o presidente estava tão indeciso? Como eu disse, sobre este artigo, dei 2 ou 3 palmadas com a palma da mão no jornal aberto sobre a mesa. Nele estava escrito um artigo com o título Grupo de delinquentes sequestra um dos seus. Há informações de que a pessoa sequestrada é aluna desta escola. É um assunto escolar, não é? Por que não podemos abordá-lo então? O presidente Dojima aparentemente havia se cansado de discutir. Ele respondeu com um suspiro. Entendo sua motivação, urino. Se publicarmos esta matéria, você a usará como precedente para trazer mais reportagens de fora do ambiente escolar no próximo mês, certo? Com segundas intenções ou não, eu certamente teria defendido isso. E o que há de errado nisso? Tanto faz. Esta é uma decisão minha. Ou podemos fazer uma votação por maioria se preferir. De qualquer forma, este espaço será para um relatório complementar sobre o festival esportivo. Olhei em volta da sala do clube. Algumas anotações aqui, algumas fotografias ali. Com tudo se acumulando e sem nenhuma organização decente dos itens, a sala de preparação de impressão havia se transformado em um lugar onde não se conseguia entender nada. O clube de jornalismo da escola Funado que usava a sala tinha um total de 5 membros. Antes das férias de verão, quando os alunos do 3º ano se retiravam, havia uma veterana, mas agora eram só rapazes. Dojima Kengo, um aluno do 2º ano, era o presidente do clube. Ele tinha um corpo bem feito, como o de um atleta, além de um rosto austero, o que lhe conferia uma presença digna. No entanto, para mim, ele parecia ser uma pessoa com valores conservadores, ou até mesmo um covarde. Em seguida veio o outro aluno do 2º ano, Monshi Jouji. Ele não era muito próximo de nós, alunos do 1º ano, mas, dito isso, também não era exatamente amigável com Dojima-senpai. Ele tinha o olhar cabisbaixo, o que lhe dava uma aparência submissa, e parecia estar sempre lendo um livro, como se quisesse se exibir. Eram, em sua maioria, livros novos sobre artes liberais, aqueles com títulos como Porque o 20, que você pode comprar por cerca de 600 ienes. Kishikanta, um aluno do 1º ano, era um cara desleixado cujo celular tinha um monte de alças presas a ele e tocava sem parar. Depois da aula, ele fazia o cabelo ficar em pé,
como se tivesse passado cera. Ele era o tipo de cara que usava a sala de preparação de impressão como camarim. Havia mais um aluno do primeiro ano, Itsukaishi Kimiya. Kishi era pouco confiável, mas Itsukaishi escrevia artigos de forma correta. O jeito como ele mudava as palavras de acordo com a minha expressão facial às vezes me irritava, mas eu percebia que ele era uma pessoa séria. No entanto, ele também era tímido. Dos 4, nenhum parecia disposto a concordar comigo. Eu estava completamente sozinho no clube de jornalismo da escola secundária Funado. Eu não tinha medo da solidão em si. Inicialmente minha intenção era escrever artigos por conta própria. No entanto, sem sessões atribuídas, não havia nada que eu pudesse fazer. Porque todos eram assim. Eu não sabia se conseguiria fazer um bom trabalho, mas como se tratava apenas de um jornal escolar, deveríamos ser capazes de nos recuperar facilmente dos fracassos. Será que eles também não pensavam da mesma forma? Mutar. Eu havia perdido a vontade de discutir. Tudo o que pude fazer depois disso foi sair furioso da sala do clube. Voltei para a sala de aula irritada, apenas para ser recebida com um sorriso irônico. Ei, bom trabalho em afastar o Norin 2. Sentei-me na carteira do meu colega com um suspiro de desaprovação. Não diga isso de forma tão desagradável. Como se você pudesse prever como tudo terminaria. Sim, eu fiz. Mesmo que não tivesse feito, consigo perceber imediatamente o que aconteceu pela sua expressão facial. Será que está mesmo escrito tão claramente na minha cara? Essa pessoa juntou o polegar e o indicador, deixando apenas um pequeno espaço entre eles, querendo dizer só um pouquinho. Olá, Yuto. Eu o conheci quando estudávamos juntos no cursinho preparatório no ensino fundamental, e fiquei muito feliz ao descobrir que fomos colocados na mesma turma no ensino médio. Ele não era do tipo que se isentava de emoções, mas sempre que ficava sentado em silêncio, parecia estar carregando preocupações profundas e melancólico. Seus traços andrógenos eram bem proporcionados, mesmo para um rapaz, e ele frequentemente falava com uma voz fraca e aguda. No entanto, eu estava de olho nele não por causa de sua aparência, mas por causa de seu intelecto. Ele sempre entendia tudo muito rápido. Eu só conseguia entrar no colégio Funado me esforçando bastante nos estudos, mas passou facilmente, simplesmente passando tempo ocioso em vez de estudar de verdade. Ele não só obtinha resultados excelentes, como também era ótimo para ensinar. Muitas vezes eu estive sob seus cuidados no cursinho. Se ele tivesse um pouco mais de iniciativa, provavelmente conseguiria fazer algo interessante. Mas ali estava ele, sem fazer nada que o destacasse, com um sorriso que demonstrava sua contenção em tudo neste mundo. Ele tinha esse mesmo sorriso no rosto agora. Eu entendo por que você está insatisfeito, Urino. O que o nosso clube de jornalismo está fazendo é realmente entediante. Eu sei direito? Apertei meus punhos. É bastante raro que as escolas de ensino médio tenham um clube de jornalismo hoje em dia, então eu não tinha grandes expectativas. Mas não há nada para fazer além de imitar os artigos do ano passado. Mas não são exatamente como os artigos do ano passado. Oi, disse ela dando de ombros. O clube do jornal só escreve sobre eventos anuais. A questão é que não houve nenhuma mudança nos eventos anuais deste ano em comparação com os do ano passado. Então é tudo a mesma coisa. A edição de setembro deste ano foi dedicada a artigos sobre o festival esportivo. Claro, o mesmo aconteceu com a do ano passado e com a do ano anterior. Eu entendi que algumas partes eram inevitáveis. Afinal, o jornal escolar precisa abordar o festival esportivo. No entanto, certamente não precisava ser totalmente preenchido com esses artigos. Afinal, qual a graça de escrever artigos se eu não posso me esforçar à minha maneira? Era isso que me incomodava. Não haveria mudanças no trabalho se escrevêssemos apenas sobre assuntos da escola. Deveríamos expandir nossos horizontes. Havia material suficiente também, com aquele caso de sequestro que ocorreu durante as férias de verão. Eu poderia escrevê-lo imediatamente se me pedissem. Se eu tivesse feito a pesquisa necessária, provavelmente poderia ter transformado o caso em uma série de artigos. No entanto, minha sugestão foi descartada. O presidente Dojima nem sequer a considerou por um segundo. Vendo que eu não sabia como extravasar minha raiva reprimida, Ia olhou para mim com uma expressão azeda no rosto, como quem diz, que sujeito problemático. Por isso eu disse que era inútil. Se eu lhe perguntasse por que achava aquilo inútil, ele teria exposto seu raciocínio com muita naturalidade, e eu sem dúvida me convenceria. Não, na verdade eu já havia percebido a futilidade das minhas ações. Já fazia quase meio ano que eu havia entrado nesta escola, tempo suficiente para mudar a direção do clube, mas ninguém no clube desejava mudanças. De alguma forma eu havia chegado a entender isso. No entanto, não tentar de jeito nenhum, se você acha que é inútil, é típico de você. Mas quanto a mim, vou tentar de qualquer maneira. Os cantos dos lábios de Ia curvaram-se para cima. Que confiabilidade. Percebi que ele estava tentando me apaziguar. No entanto, eu não era alguém que se deixava influenciar tão facilmente. Então, oi, você também conseguiu terminar o ensino fundamental em 3 anos, certo? Bem, essa é a política nacional. Embora estivesse um pouco confuso com a mudança de assunto, seu estilo evasivo de falar não mudou. Felizmente, eu também passei em 3 anos. Você fez alguma coisa que te fez pensar. É isso aí. Ia franziu a testa, seu rosto me dizendo que ele não queria participar daquele assunto sufocante. Mesmo assim, falei o que tinha para dizer até o fim. Eu nunca fiz nada parecido. Nesses 3 anos, eu estudei e participei de atividades extracurriculares. E tudo acabou assim de repente. Decidi que nunca mais queria repetir aqueles 3 anos. Quando tomei essa decisão, faltava apenas meio ano. Você deve saber, já que é bom em matemática, mas um ano letivo de 3 anos só tem 6 semestres.
Ia continuou sem mudar seu jeito evasivo de falar. Essa é uma aspiração nobre. Mas o método que você escolheu para entrar no clube do jornal parece um pouco inadequado. Se você almejava uma ascensão na vida, deveria ter tentado algo mais ambicioso. Ele me atingiu onde mais doía. Enquanto eu permanecia em silêncio, e acenou com a mão. Bom, estou torcendo por você. Sempre estarei torcendo por você, não importa quando. Seu modo de falar me fez imaginar que não importa quem havia sido acrescentado ao final daquela frase, logo após, não importa quando. Para ser sincera, eu não queria o apoio do Ia. Eu queria que ele fosse um aliado. No entanto, minha autoestima não me permitiu dizer isso em voz alta, então, mais uma vez, tudo o que pude fazer foi sair da sala de aula bufando. 3. Minha intuição estava errada. Eu pensei que o bilhete tivesse sido escrito por um homem, mas a pessoa que me esperava na minha sala de aula depois da aula era uma aluna. O pôr do sol perderá a intensidade que agredia os olhos e logo escurecia. Aquela estudante estava parada perto de uma janela aberta. O vento lá fora parecia bastante forte, pois seu cachecol de verão balançava com a brisa que entrava. Eu conhecia aquela garota, ela era minha colega de classe. Minha dedução estava correta nesse aspecto. No entanto, eu não sabia o nome dela. Enquanto eu me perguntava por que ela estava me chamando a atenção, a garota falou. 5:30 em ponto. Você é bem pontual, hein? Era uma voz suave e madura que eu já tinha ouvido antes. Parecia vir de alguém que estava na mesma turma que eu desde o início do ensino médio. Não achei que fosse nada perigoso, mas fiquei aliviado ao descobrir que minha acompanhante era apenas uma estudante. A ideia de aceitar o convite sem pensar e ser criticado por várias pessoas certamente passou pela minha cabeça. É um convite muito aguardado. É claro que irei respeitar as formalidades. Respondi, o que fez a estudante rir, fechar a janela e dar alguns passos em minha direção. Desculpe por te fazer esperar tanto tempo. O tempo passou num piscar de olhos. Seguiu-se um silêncio, então eu a incentivei a perguntar. Então, por que você me chamou? A estudante deu um passo, 2 passos para frente e em seguida, juntou as mãos à frente do corpo. Há algo que eu gostaria de lhe pedir. Meu? Não imaginava que alguém fosse querer perguntar nada para minha versão atual, já que eu havia parado de me intrometer nos problemas alheios. Senti uma inquietação latejante em algum lugar do meu coração. Mas talvez eu pudesse compartilhar minha sabedoria se me pedissem. Então, o que ela queria saber? Algo um pouco mais complexo seria bom. Quando se trata de outras pessoas, eu gostaria que me trouxessem pedidos difíceis que não tivessem solução imediata. No entanto, a pergunta dela foi totalmente inesperada. Kobato-kun, você terminou com aquela garota, não é? Entendi imediatamente a quem ela se referia. Ozanai Yuki, que havia sido minha companheira na jornada para me tornar membro da pequena burguesia até recentemente. Não tínhamos um relacionamento romântico nem de codependência, mas sim uma relação simbiótica. Ozanai-san e eu cuidávamos uma da outra para evitar que a outra se desviasse do caminho da pequena burguesia. Contudo, esse relacionamento havia se desfeito nas férias de verão. Só agora eu o considerava natural. Eu seguiria meu próprio caminho, e Ozanai-san o dela, mas nos tornaríamos pequeno-burgueses lenta e gradualmente. Mas como esse colega de classe sabia disso? Soltei um suspiro de espanto. Só uma coisa me veio à mente. O término com Ozanai-san foi resultado de um incidente que envolveu muita gente, alguns deles até mesmo infringindo a lei. Eu pensei que todos tivessem sido presos, mas, à medida que a conexão se formava na minha cabeça, eu recuei. Será que aquela garota fazia parte daquele grupo? Inconscientemente, assumi uma postura defensiva, mas tudo que a estudante fez em resposta foi arregalar os olhos. Qual é o problema? Não se surpreenda tanto. Não estou surpreso, mas estou curioso. Como você sabia? Eu percebi só de olhar. Nunca vi vocês dois juntos desde que as férias de verão terminaram. Meus amigos disseram a mesma coisa. Era só isso? Observei a expressão em seu rosto, mas parecia que ela estava falando sério. Era só isso. Senti-me constrangido por ter tido uma reação tão exagerada, então tentei disfarçar com uma risada. Entendo. Você tem razão, dá para perceber claramente por isso. Então, vocês dois terminaram, certo? Sim, nós terminamos. Respondi com um sorriso. Em resposta, a estudante cerrou os punhos levemente por algum motivo. Eu ainda não sabia qual era o parentesco entre as duas, ou se eram parentes de alguma forma. Pensando se conseguiria descobrir, estava prestes a me perder em pensamentos quando a garota, cujo nome eu nem sabia, falou como quem pergunta o que vai ter para o jantar. Então, você quer sair comigo? Vamos sair juntos. Eu a observei com atenção pela primeira vez. Ela era alta em comparação com Ozanai-san, embora provavelmente você não encontrasse uma garota mais baixa que Ozanai-san, a menos que frequentasse uma escola primária. A sala de aula estava bastante escura, então não consegui decifrar sua expressão, embora ela parecesse estar forçando um sorriso. Ela tinha um rosto comprido e cabelos longos, ondulados e cacheados. A escola secundária Funado não tinha regras muito rígidas, mas isso não significava que não houvesse controle algum sobre os penteados. Provavelmente, ela tinha cabelos naturalmente cacheados. Os cantos dos olhos eram caídos, ou talvez pudéssemos dizer que ela tinha pálpebras caídas. Ela também parecia ter um pescoço bastante fino. Eu não a considerava uma pessoa extremamente extravagante, mas definitivamente não era sem graça. Ela tinha uma aparência bastante bonita e parecia estar aproveitando a juventude de forma moderada. Pelo menos era essa a impressão que ela passava. Em outras palavras, ela provavelmente era o tipo de pessoa que vivia a vida de estudante do ensino médio que eu invejava profundamente. Seus olhos brilhavam com um ar travesso. Então, Kobato-kun, seu nome é Jogoro, certo? Sim, mas... Posso te chamar de Joe? Parece legal, não é? Eu sorri e imediatamente fiz uma declaração.
Não. Recusei firmemente. A garota se afastou, mas minha resposta pareceu abafar o assunto de sairmos juntos. Será que isso fazia parte da estratégia dela? É claro que até eu sabia que receber uma declaração de amor de uma garota era uma honra. Como estudante do ensino médio do sexo masculino que compartilhava das crenças da pequena burguesia, não havia necessidade de recusar, desde que não houvesse razões excepcionais. Foi assim que comecei a namorar aquela garota. Mas havia apenas um problema. A partir de agora estarei sob seus cuidados, Kobato. Mesmo depois de ser chamada assim, não consegui responder. Precisava começar descobrindo o nome dela. Mas o que eu deveria fazer? Na minha opinião, o problema poderia ser resolvido lendo a etiqueta com o nome no armário de sapatos dela. 4. Como eu tinha saído furiosa tanto da sala de preparação de impressão quanto da minha sala de aula, não tinha para onde ir. Essa seria uma boa hora para ir para casa, mas ainda havia algo que eu precisava fazer. Eu tinha pegado um livro emprestado da biblioteca da escola. O título era algo como As Regras para Escrever um Artigo Adequado, e foi escrito por um ex-jornalista. Peguei emprestado pensando que poderia usar como material para convencer o clube de jornalismo, mas estava cheio de reclamações e acabou sendo completamente inútil. Desisti da leitura quando tinha lido apenas um terço. Como o prazo havia chegado, tive que devolvê-lo. Já era bem tarde. Eu nunca tinha ido à biblioteca a essa hora, então fiquei um pouco surpresa. Estava quase vazia, com apenas um estudante que parecia ser um bibliotecário sentado do outro lado do balcão, absorto em seu livro. Para não atrapalhar, deixei o livro na caixa de devolução. Fui tratado com descaso pelo presidente Dojima, ridicularizado por Ia, e agora estava devolvendo um livro antes de terminá-lo. Nada estava dando certo para mim hoje, e não havia nada que pudesse salvar a situação. Contudo, me deu vontade de procurar outro livro para substituir o que eu acabará de devolver. Dito isso, não havia muitos livros na biblioteca de uma escola secundária que pudessem ser úteis para um aluno do primeiro ano do clube de jornalismo. Finalmente encontrei um livro intitulado Como Escrever um Bom Artigo, então procurei um lugar para lê-lo um pouco antes de decidir se o pegaria emprestado ou não. Coloquei minha mochila perto de uma mesa, sentei-me e estava prestes a abrir o livro quando notei algo. Havia uma mochila do outro lado da mesa. Era uma mochila branca com o brasão da escola, conforme o regulamento da escola secundária Funado. Nessa biblioteca praticamente vazia com tantos lugares disponíveis, escolhi sentar-me em frente a outra pessoa. Isso poderia ter dado a ela uma impressão totalmente errada. Embora estivesse arrependida da minha decisão, não mudei de lugar de propósito. Não era nada demais, pensei. No entanto, depois de ver o dono da bolsa voltar com o livro nos braços, fiquei sem fôlego. Era alguém que eu conhecia. Eu a conhecia, mas provavelmente ela não me conhecia. Aquela pessoa era uma garota que parecia conhecer o presidente Dojima, já que havia visitado o clube de jornalismo algumas vezes. Na primeira vez que a vi, achei-a muito pequena. Ela tinha um lindo cabelo preto, cortado na altura dos ombros que de alguma forma parecia uma peruca, dando-lhe um ar estranho. Só mais tarde percebi que essa era exatamente a situação para usar o termo descritivo parecida com uma boneca. Na segunda vez que a vi, só consegui pensar que o uniforme do colégio não combinava nada com ela. Ela tinha vindo perguntar algo ao presidente, e tudo o que disse foi sobre aquela coisa. Como era de se esperar do chefe do clube de jornalismo, o presidente Dojima tinha um círculo de conhecidos bastante diversificado. Presumi que a garota tivesse um compromisso por causa de algum artigo. Foi apenas a terceira vez que a vi sob uma perspectiva diferente. Isso aconteceu logo após o fim das férias de verão, então não faz tanto tempo assim. Apenas o presidente Dojima e eu estávamos na sala de preparação de impressão. Ainda não era hora de começar a próxima edição do jornal, e como eu havia expressado sutilmente minha insatisfação com os rumos do clube de jornalismo, não havia nada que quiséssemos dizer um ao outro. O silêncio na sala do clube era ensurdecedor. Com meu caderno aberto à minha frente, eu estava fazendo a lição de casa ou algo parecido. O presidente Dojima estava com as mãos nos braços, olhando para o nada, provavelmente pensando em algo. Ele tinha um curativo na mão direita. Aparentemente havia se machucado durante as férias de verão. A garota abriu inesperadamente a porta da sala de preparação de impressão. Caminhou diretamente até o lado do presidente Dojima, que estava sentado em uma cadeira dobrável. Sem qualquer preâmbulo, aproximou os lábios do ouvido dele. Parecia que ela havia sussurrado algo para ele. Não consegui entender o que ela sussurrou, mas naquele instante, um arrepio percorreu minha espinha. Baseando-me apenas em sua altura e feições, ela não parecia uma aluna da mesma série, mas sim uma estudante do ensino fundamental que havia se infiltrado em uma escola de ensino médio. Por um instante, enquanto sussurrava, ela estreitou os olhos e, juntamente com o movimento ágil de se abaixar para falar ao ouvido do presidente Dojima, senti um arrepio percorrer meu corpo. Eu não conseguia desviar o olhar. Estaria eu sexualmente atraído por ela? Não, provavelmente não era isso. Meus olhos estavam estranhamente atraídos pela falta de equilíbrio em sua figura, semblante e ações. Mais tarde, descobri que ela poderia ser descrita como coquete, mas naquele momento, tudo o que eu conseguia fazer era encará-la boquiaberto. Enquanto o presidente Dojima ouvia o sussurro, tudo o que ele fazia era revirar os olhos para o lado e não parava de cruzar os braços. Eu não sabia se eram boas ou más notícias, mas certamente seria uma longa conversa. Finalmente, o presidente Dojima murmurou, entendo, e a estudante afastou os lábios de sua orelha. Em seguida, como se estivesse me notando pela primeira vez, ela virou a cabeça para me olhar. Seus olhos, que antes estavam semicerrados, agora me encaravam diretamente. Senti o suor se formar nas minhas costas. A garota riu apenas com os lábios.
Parecia estar me dizendo, isso não tem nada a ver com você. Quando ficamos sozinhos na sala novamente, perguntei ao presidente Dojima quem era aquela garota. Ele respondeu com um sorriso ligeiramente amargo no rosto. O nome dela é Ozanai. Ela é, bem, de alguma forma, difícil de lidar. A pessoa que estava parada na minha frente na biblioteca depois da aula era a senhora Ozanai. Você tem algum assunto a tratar comigo? Ela fez uma pergunta do nada. Só agora percebi que estava olhando fixamente para o rosto dela. Ah, não, desculpe. Desviei o olhar para baixo. Ozanai-san estava visivelmente desconfiada de mim, mas acabou falando novamente. Tenho a sensação de já ter te visto antes. Ah, sim, eu acho. Ainda bem que eu estava sentada. Os canais semicirculares do meu ouvido estavam incomodando, me deixando um pouco tonta. Acho que nos conhecemos no clube do jornal. No clube de jornalismo. Ela franziu a testa e colocou o dedo indicador direito na bochecha de aparência macia. No entanto, não hesitou por muito tempo antes de balançar a cabeça negativamente. Não me lembro, desculpe. Assim, nós só nos vimos de relance, então não tem jeito. Forcei-me desesperadamente a sorrir, a ponto de provavelmente parecer ridícula. Tínhamos ficado nos encarando por tanto tempo naquela época, que era muito estranho que ela não se lembrasse. Por outro lado, talvez fosse só eu que tivesse pensado que tinha sido muito tempo, quando na realidade foi apenas um instante. Ozanai falou novamente. Desculpe. Em seguida, ela colocou o livro que carregava sobre a mesa. Colocando ambas as mãos sobre a mesa, repetiu a pergunta. Então, você tem algum assunto a tratar comigo? Essa não foi uma maneira delicada de dizer, mas eu não tinha sido rejeitado diretamente. Parecia que ela estava avaliando a distância entre nós. As garotas sempre faziam isso nesse tipo de situação? Ou era só a Ozanai que se fazia de difícil? Ela entendeu tudo errado e pensou que eu estava esperando por ela. Bem, essa não era uma suposição descabida. Ah, não. Eu ia dizer que não tinha reparado e que me sentei naquele lugar por acidente. No entanto, isso pareceu uma oportunidade desperdiçada. Não havia ninguém na biblioteca, exceto a bibliotecária estudantil sentada do outro lado do balcão, sem sequer levantar os olhos. Ozanai me encarava a poucos passos de distância. Não havia como eu prever tal coincidência, então não tive coragem de fazer nada. Contudo, se há uma característica única de Urino Takahiko, é a capacidade de reunir coragem a qualquer momento. Ozanai estava aguardando minha resposta. Digamos então, agora mesmo. Fiquei encantado, por você. Já faz um tempo desde a última vez que nos vimos, mas parece que você não se lembra. Você se importaria de me acompanhar se não tiver nada para fazer? Eu queria tentar conversar com você. Isso foi corajoso da minha parte, se me permitem dizer. Sem dizer mais nada, consegui até esboçar um sorriso. Os olhos de Ozanai se estreitaram. Ela estudou meu rosto fixamente, como se esperasse que eu revelasse que era apenas uma piada ou brincadeira. Se eu caísse na gargalhada ou desviasse o olhar dela, a oportunidade se perderia. Eu entendia isso, e foi por isso que a encarei de frente. Eu não tinha reparado antes, mas era um dia com um pôr do sol especialmente vermelho. Mas foi Ozanai quem riu. Enquanto olhava nos meus olhos, ela soltou uma risadinha. Não tenho nada contra garotos que são diretos. A força se esvaiu do meu corpo. Eu estava agindo como se não fosse nada demais, mas não tinha percebido que meu corpo estava trabalhando até o limite. Ozanai riu e disse que não tinha nada contra alguém como eu. Ozanai pegou o livro da mesa e o usou para esconder os lábios. Tudo bem, mas a biblioteca não é lugar para uma conversa. Conheço uma boa loja que tem um bolo de morango maravilhoso. Eu me levantei imediatamente. Vamos. Que patético. Eu havia falado com tanta fluência antes, e agora só consegui responder isso. No entanto, não me senti frustrado ou envergonhado pelo meu fracasso. Isso porque minha mente estava em branco e eu não conseguia pensar em absolutamente nada. Estes dois versos são de Tsurezuregusa, ou Ensaio sobre a Ociosidade. Uma coleção de ensaios escritos pelo monge japonês Yoshida Ken entre 1330 e 1332. Os dois versos vêm da passagem 85, que diz que ninguém é verdadeiramente honesto consigo mesmo e por mais pretensioso que seja, será julgado por suas ações. 2. Afastar honorem ou as cortinas na entrada de uma loja. Significa desperdício de esforço. 3 bolos de morango. Capítulo 2. Um inverno agradável. Descobri que o nome de batismo de Ozanai era Yuki. Era um nome que realmente combinava com ela, já que ela era cativante e dava a impressão de ser indefinida 4. Por algum motivo, desde que começamos a namorar, Ozanai nunca demonstrou qualquer sinal de rigidez. Pelo seu comportamento, ela não era alguém que fazia amizades facilmente. Na verdade, era justamente o contrário. Ela até tentava se afastar de pessoas que não conhecia bem. Mesmo assim, interagiu comigo normalmente desde o início. Na verdade, quem ficou sem jeito desde que nosso encontro nos levou a começar a namorar fui eu. Não conseguia me acostumar a sair da escola com uma garota por cerca de meio mês. Durante esse período de 15 dias, recebi uma notícia bombástica. Na escola secundária Funado, os alunos devem usar um crachá de identificação da turma. Os rapazes usam-no na gola da camisa, enquanto as raparigas usam-no no peito. Contudo, essa regra tornou-se puramente simbólica, e sem ninguém a fiscalizar, cerca de 80% dos alunos não o usavam. E assim, fui obrigado a engolir um facto que já devia saber há muito tempo. Acho que era pouco tempo desde o início do outono, quando as folhas começaram a ficar vermelhas. Ozanai geralmente ia para a escola de bicicleta, mas fez questão de empurrá-la para poder caminhar comigo. Sem querer, acabei fazendo uma pergunta. A propósito, em que turma você está mesmo? Ozanai parecia ter previsto que eu acabaria fazendo essa pergunta. Ela até pareceu achar graça na situação, como se tivesse se preparado para ela. Com uma risadinha, ela respondeu. Estou na classe C. Era mentira, pensei. Afinal, eu também estava na classe C. Eu ainda não conhecia bem Ozanai, por isso achei que fosse algum tipo de piada indireta. Retribuindo com um sorriso vago, perguntei novamente.
Então, qual é a sua verdadeira classe social? É a verdade. Estou na classe C. Não minta. Eu também estou na classe C. Disseram-me que estou mentindo, mas esta é a verdade. Estou mesmo na classe C. Ozanai então olhou para o meu rosto e discretamente acrescentou uma frase. Para alunos do segundo ano. Eu nunca duvidei que Ozanai fosse uma caloura como eu. Afinal, ela era tão pequena. É claro que a princípio não conseguia acreditar, então Ozanai, sem demonstrar qualquer suspeita, tirou seu caderno de estudante do bolso do peito. Havia um ano escrito nele, e era um ano anterior ao meu ano de matrícula. Fiquei sem palavras. Então você era um senpai o tempo todo? Ozanai sorriu com evidente satisfação. Sim, mas pode me tratar como sempre. Eu não pareço um senpai, né? Urino-kun? Na verdade, ela não parecia em nada uma senpai. Pouco tempo depois, quando Ia descobriu que eu tinha começado a namorar com Ozanai, ele disse: Nossa, eu nunca soube que você era um lolicon, Urino. Para essa piada de mau gosto, respondi com um soco no corpo. Por fim, com o sopro dos ventos invernais e o início da queda das folhas das árvores de folha caduca, o inverno chegou. Por volta de dezembro, mas não exatamente, fui convidada por Ozanai para um café depois da aula. Chamava-se Earl Grey 2 e era um lugar aconchegante e arrumado, perfeito para sua clientela principal, composta por garotas. Ozanai ia frequentemente a esse café, não porque gostasse do café ou do chá preto que lá serviam, mas porque gostava dos bolos. Vou querer um conjunto de bolo. Chá preto com leite e tiramisu de sobremesa. Ela pediu sem nem olhar o cardápio. Eu não recebia muita mesada, mas acabei entrando na onda e murmurando baixinho. Vou querer só um café. O tiramisu veio em uma taça de vidro. Ozanai primeiro passou uma colher na superfície. Com um pouco do cacau em pó espalhado sobre o tiramisu e agora grudado na colher, Ozanai lambeu o pó. Ela parecia uma gata brincando com sua presa. Em contrapartida, como não conseguia lidar com o café escaldante, tudo o que fiz foi mexer distraidamente o conteúdo da xícara, que só tinha açúcar. Como estava na frente de Ozanai, não queria ser indelicado, então mexi em silêncio, certificando-me de que a colher não tocasse as laterais da xícara. Ei! Ozanai me chamou inesperadamente. Sem emitir som, virei o olhar para ela. Ozanai parou de beliscar o tiramisu e em vez disso segurou a colher na vertical. Por que você suspirou? Só agora percebi que de fato havia suspirado. Se Ozanai tivesse suspirado enquanto estávamos sozinhas, eu também teria entrado em pânico e me perguntado se ela estava entediada. Larguei a colher e pedi desculpas. Desculpe. Há algo que lhe preocupa? Ozanai acenou levemente com a colher no ar. Que tal consultar sua irmã mais velha? Para outras pessoas, Ozanai e eu provavelmente parecíamos muito mais um irmão levando a irmã mais nova para comer sobremesa do que um casal. Ouvir Ozanai se referir a si mesma como minha irmã mais velha de todas as coisas foi hilário, então não consegui me conter e soltei uma gargalhada. Depois, respondi em voz baixa. Isto não é motivo para riso. Não é? Ozanai enfiou a colher fundo no tiramisu de uma só vez, como se fosse um sinal de protesto. Ela bateu no fundo da xícara, produzindo um som metálico. Compreendi claramente o motivo do meu suspiro. Não estava exatamente com vontade de consultar minha irmã mais velha, mas queria que ela ouvisse minhas preocupações. Não era minha intenção falar de forma tão solene, mas minha voz naturalmente assumiu um tom ligeiramente mais grave. Você lê o jornal da escola? Com isso, você quer dizer a revista Funado Mensal? Fiquei surpreso. O jornal escolar, produzido pelo Clube de Jornalismo, deveria ser distribuído no primeiro dia de cada mês. No entanto, devido a eventos como feriados prolongados e exames, o cronograma passou a ser mais uma diretriz. O jornal tinha 8 páginas no total. Aparentemente, antigamente, eles contratavam os serviços de uma gráfica, mas como os artigos podem ser escritos em um computador pessoal, agora usamos as impressoras instaladas na escola para imprimir uma cópia para cada aluno. Dobrar quase 1000 jornais escolares era um trabalho árduo, mas distribuí-los também exigia muita mão de obra, já que colocávamos um exemplar na mesa de cada aluno logo cedo no primeiro dia do mês. Isso era feito apenas por tradição, mas nos deixava com uma sensação de impotência, como se ninguém fosse pegar um exemplar se não o entregássemos diretamente em suas mesas. Na verdade, quase ninguém lia. As lixeiras de cada sala de aula ficavam cheias de jornais no primeiro dia de cada mês. O nome do jornal escolar era de fato Funado Monthly, mas até mesmo alguns de nós do clube de jornalismo às vezes nos esquecíamos. Como você sabe? Foi uma pergunta estranha, mas Ozanai ainda assim respondeu. Um amigo meu que faz. Eu sempre leio quando chega. Ela estava falando sobre o presidente Dojima. Já fazia 3 meses que eu estava saindo com ela, mas ainda não tinha perguntado sobre a relação dela com o presidente. Depois daquela vez, logo após as férias de verão, a Ozanai não apareceu mais na nossa sala do clube. Isso me deu vontade de perguntar, mas decidi deixar para depois. Agora não era a hora e, mais importante, eu pareceria um cara de mente fechada se ficasse bisbilhotando. Agora vamos falar sobre o jornal escolar. Então, como está sendo? Como assim, como? É interessante? Não sei quem chamou Ozanai de mentirosa, mas naquele momento, Ozanai sem dúvida disse a verdade. Sem hesitar um instante, ela respondeu. É normal. Eu sorri ironicamente. Normal? Você não tem outra maneira de dizer isso? Sim, está bem no meio da média. É incomparável em sua regularidade. Sempre que leio Funado Monthly, penso que sua normalidade é algo fora do comum. De repente fui bombardeada com expressões ricas. Ouvir o que ela dizia me fez pensar que ser normal era uma coisa maravilhosa. Enfim, foi exatamente como Ozanai disse. A Funado Monthly foi normal. Normal demais. Certo.
Tudo o que pude fazer foi acenar com a cabeça. Então falei com firmeza. Eu sempre achei isso ruim e tive uma ideia para mudar. Poderíamos escrever artigos sobre incidentes fora da escola. Não acho que isso tornaria o jornal incrível instantaneamente, mas no mínimo poderia ser o começo de algo. No entanto, ninguém aceitou minha ideia. Eu não consegui agir. Acho que foi por isso que suspirei. A 10ª edição, distribuída em 1º de outubro, encerrou com a cobertura do festival esportivo. A 11ª edição focou-se exclusivamente no festival cultural. A 15ª edição será, sem dúvida, uma edição especial de fim de ano. Embora eu repetisse que não podíamos continuar seguindo os passos de um ano comum, eu não tinha nenhuma carta na manga, então tudo o que me restava era deixar o tempo passar. Muitas vezes eu ficava irritado e às vezes até com vontade de gritar. Em outros momentos me sentia melancólico. Foi por isso que soltei um suspiro. Por quê? Ozanai perguntou. Como assim, por quê? Por que você acha isso ruim, Urino-kun? Não conseguia entender de imediato sobre o que ela estava me perguntando. Era, como ela disse, algo bem na média. Um jornal como aquele só poderia ser descrito como ruim. Então você gosta da Funado Montre? Ozanai me olhou confusa e levou a colher à boca. De repente percebeu que o tiramisu com o qual ela estava brincando antes já estava meio vazio, como se tivesse sido cortado ao meio na horizontal. Quando foi que ela? Com a colher na boca, Ozanai balançou a cabeça negativamente. Não tem nada que me faça gostar. Exatamente. É isso que há de ruim nisso. Deveria haver algo que te fizesse continuar lendo ou que te fizesse dizer que gostou. Com um pequeno gemido, ela colocou a colher em um prato e em seguida franziu a testa. Isso não é motivo para dizer que é ruim. Você realmente gosta tanto assim do jornal da escola? Você quer que todos na escola o leiam? Entendi. Então era isso que ela queria dizer. Levei o café à boca, mas ainda estava quente. Dito assim, não exatamente. Eu, e somente eu, quero escrever um artigo que ainda não esteja em nenhuma edição da Funado Montre. Sentindo que isso não era suficiente para expressar completamente meus pensamentos, acrescentei. Não é que eu queira ficar famoso nem nada do tipo. Eu só quero deixar algum tipo de marca, dizendo que Urino Takahiko estudou na escola secundária Funado. Será que tudo isso soa estranho? Não. Dessa vez, Ozanai sorriu. Eu entendo. É como querer ser o primeiro a sair numa manhã nevada e deixar um rastro de pegadas. Foi romântico. Como eu imaginava, Ozanai pôde mostrar seu lado feminino. E depois você retira a neve com a pá para que ninguém mais deixe pegadas. Para quê? É, como eu disse, para que ninguém mais deixe suas pegadas. Eu ainda não conseguia entender o senso de humor de Ozanai. Como se tivesse acabado de ter uma ideia, Ozanai moveu a colher rapidamente, devorando a metade restante do tiramisu de uma só vez. Ela comeu tão depressa que um pouco de cacau em pó ficou grudado nos cantos da sua boca. Sem se importar com isso, ela falou. De qualquer forma, quero torcer por você, Urino-kun. Tudo bem? Ia-kun também estava torcendo por mim. Outro dia mesmo, ele me disse, viva, viva. No entanto, o apoio de Ozanai era diferente do apoio de Ia-kun. Com ela me incentivando, eu sentia que podia dar tudo de mim. Naturalmente, assenti com a cabeça e respondi. Contarei com você. Os efeitos desse apoio apareceram uma semana depois. Na primeira sexta-feira de cada mês, todos os membros do clube de jornalismo se reuniam para uma reunião editorial. Até mesmo pessoas que normalmente não compareciam, como Kishi Kanta, eram praticamente obrigadas a participar. Foi em setembro que levantei a ideia de escrever artigos sobre eventos fora da escola. Permaneci em silêncio durante as reuniões de novembro e dezembro. Isso porque pensei que insistir numa ideia sem embasamento só tornaria os outros menos receptivos. Claro que isso não significava que eu estivesse inerte. Se eu conseguisse convencer o diretor, os outros membros seguiriam o exemplo. Abordei o presidente diversas vezes, mas ele nunca deu uma resposta positiva, mesmo com a proximidade da reunião de dezembro. Quando mencionei o assunto em setembro, tinha uma história em mente: o sequestro de um estudante do ensino médio de Funado durante as férias de verão. No entanto, não consegui encontrar nenhuma notícia relevante naquele momento. Além disso, mencionar um incidente ocorrido durante as férias de verão em dezembro provavelmente não seria muito convincente, visto que é uma estação completamente diferente. De qualquer forma, não havia nenhuma apuração de notícias em andamento. Devo tentar mesmo estando completamente despreparado. Com esse dilema escondido no meu coração, compareci à reunião. Na edição de janeiro teremos uma página dedicada ao discurso do diretor. Além disso, cada coordenador de ano e o presidente do Grêmio Estudantil escreverão 2 páginas sobre o tema, dando as boas-vindas ao ano novo. E bem, isso será tudo. Com a edição de janeiro do ano passado em mãos, Monchi, aluno do 2º ano, explicou que o conteúdo sempre era decidido pela escola anualmente. Isso me pareceu aceitável, principalmente porque esse processo já havia sido repetido muitas vezes. Muito bem, agora precisamos decidir quem vai para onde. Todos nós iremos falar com o diretor. O presidente Dojima passou rapidamente para o próximo ponto da reunião, sobre quem iria falar com qual pessoa. Isso era algo a que eu deveria prestar atenção, caso precisasse solicitar uma entrevista com a pessoa para a qual eu seria designado. Vou dar a vocês um esboço simples do que vocês vão escrever, então prestem bastante atenção. Será um problema se houver qualquer sobreposição de temas. Então, o presidente Dojima estava prestando atenção aos detalhes. Ele também pareceu se desculpar por estarmos repetindo os passos do ano anterior. No fim, fui incumbido de pedir ao chefe do 2º ano que nos ajudasse com o artigo, o que aceitei discretamente.
Afinal, meu trabalho provavelmente terminaria com uma conversa como esta. Sou do clube de jornalismo, por favor, nos dê 2 páginas novamente este ano. Ah, já é essa época do ano? Com isso, o procedimento estava mais ou menos definido. A distribuição do espaço nas páginas também era semelhante à de outros anos. Todos seríamos dispensados em aproximadamente 30 minutos. Se eu quisesse mencionar isso, agora era a hora. Ah, por favor, aguarde um momento. Mas a pessoa que interrompeu todos quando estavam prestes a se levantar não fui eu. Era uma voz trêmula de indecisão. Bem, tem algo que eu gostaria de tentar fazer, ou melhor, algo que eu gostaria de fazer, ou algo assim. Eu poderia falar um minutinho? A voz pertencia a Itsukaishi Kaimiya. Como fora ele quem pedirá a todos que esperassem, todos os olhares estavam voltados para ele, mas provavelmente incapaz de suportar tanta atenção. Começou a olhar para o chão. O que é? O presidente Dojima o incentivou. Até mesmo Kishi, que já estava quase totalmente de pé, sentou-se novamente estalando a língua. Bem, na verdade, Itsukaishi, inquieto, tirou de sua bolsa um exemplar da revista Funado Monthly. Era a edição mais recente, distribuída no início deste mês. Os jornais costumam ter seções como Olhares do Repórter ou Pequenas Notícias, certo? Essas colunas, ou como quer que se chamem, geralmente ficam em um canto do jornal e trazem pequenos resumos de eventos recentes. Eu estava pensando que seria bom se a Funado Monthly também tivesse isso. O que você acha? Seu jeito de falar dava a impressão de que ele não estava acostumado a se apresentar em público. Eu conseguia entender o que ele estava tentando dizer, mas ainda não sabia se aquilo daria em alguma coisa. Falando num ritmo um tanto acelerado, Itsukaishi prosseguiu. Não precisa ser tão longo, mas achei que seria bom se houvesse um espaço para que qualquer pessoa assumisse total responsabilidade e escrevesse livremente o que quisesse. Isso é desnecessário, não é? Itsukaishi provavelmente ainda não tinha terminado de falar, mas Mochi acabou com seus planos. De qualquer forma, não há nada que você queira escrever em particular. Além disso, parece que você está entendendo algo errado. A Funado Monthly não é um lugar para você escrever o que quiser. Bem, vamos ouvi-lo primeiro. O presidente Dojima interrompeu Mochi em sua veemente discussão. Em seguida, cruzou seus braços enormes, demonstrando frieza e compostura. Itsukaishi, você quer escrever algo, certo? Foi nesse momento que percebi que a sugestão dele coincidia com a minha. Ambos queríamos um lugar para escrever livremente. Com o presidente Dojima indo direto ao ponto de forma inesperada, Itsukaishi ficou um pouco desorientado. Mesmo assim, de alguma forma, conseguiu acenar com a cabeça. Sim, eu faço. Por que você não diz isso em voz alta? Tudo bem. Como se estivesse revendo as palavras que ia dizer, sua boca se moveu silenciosamente por um instante. No dia 20 de janeiro haverá um bazar beneficente no centro comunitário. Alguns alunos da nossa escola também estarão presentes, e como eles se sentiriam desconfortáveis com a presença apenas de adultos, me pediram para divulgar o evento para que outros alunos também pudessem comparecer. Perguntado? Por quem? Por alguém da minha turma. Devo dizer o nome também? O presidente entreabriu os dedos. Não, tudo bem. Eu entendo o que você está dizendo. Então, você quer escrever uma coluna? Com o motivo claramente comunicado, Mochi franziu a testa descontente. Se abrisse a boca, teria dito algo como: então vocês querem se apropriar do jornal para refletir os gostos dos calouros? No entanto, ele permaneceu em silêncio. Eu já havia percebido isso em diversas reuniões editoriais, mas aparentemente Mochi não podia dizer nada enquanto o presidente Dojima estivesse ouvindo outra pessoa. Como se trata de uma ação beneficente, a renda será doada. Portanto, não é um negócio, e me pediram para ajudar. Embora eu tenha dito a eles que a Funado Monthly não é esse tipo de jornal. Ninguém lhe pedia isso, mas seu raciocínio melhorou. Eu conseguia entender, em certa medida, o que ele estava sentindo. Ter o presidente Dojima parado em silêncio à sua frente, com os braços cruzados, certamente causava pressão. O presidente refletiu em silêncio por um instante, mas isso não demorou muito. Entendo o que você está dizendo. Você quer ajudar, certo? No entanto, isso significa que teremos que mexer na estrutura do jornal. Você tem alguma ideia? Sim. Como se já esperasse por isso, Itsukaishi folheou as páginas de um exemplar da revista Funado Monthly que estava sobre a mesa. Com o dedo indicador, apontou para uma seção na última página. Se removermos essa parte, podemos abrir espaço para a coluna. A seção para a qual ele se referia era a nota editorial. Ocupava um quarto da página e era destinada a que todos os membros do clube do jornal escrevessem alguns comentários simples. No entanto, ficaria muito longa se todos escrevessem uma linha e muito curta se apenas uma única opinião fosse apresentada. Era um espaço bastante improvisado. Se cortássemos isso ao meio, poderíamos recuperar 1/8 da página. Alguém exclamou: uau! Não era nem o presidente Dojima nem Mochi, então teria sido Kishi? Ou talvez eu mesmo tivesse murmurado. Seguiu-se um breve momento de silêncio, mas não porque todos estivessem descartando a ideia de Itsukaishi. Na verdade, era justamente o contrário. Provavelmente todos ficaram surpresos com a genialidade da ideia. Deixando de lado a coluna boba de Itsukaishi, reduzir o editorial excessivamente longo já era um mérito por si só. Aceitando essa ideia, o presidente Dojima discursou. Isso é bom. Ele começou a falar, mas as palavras seguintes saíram arrastadas e com um pouco de perplexidade. A nota editorial seria útil se tivéssemos muito mais membros, mas certamente deixa a desejar com apenas nós 5 aqui. Então, encurtá-la não tem problema. Mas se adicionarmos uma coluna, não podemos ter apenas uma. Itsukaishi, você vai escrevê-la todo mês? Não, eu. Pela primeira vez, Itsukaishi hesitou. Naquele momento, a ajuda veio de uma fonte inesperada. Não está tudo bem? Podemos simplesmente nos revezar fazendo isso. Kishi, que havia permanecido em silêncio o tempo todo, interveio. É só uma vez por mês, então revezar não tem problema, né? Sim, mas... Ainda um tanto insatisfeito, Mochi prosseguiu.
Se o clube do jornal tiver mais membros no futuro, o editorial ficará mais longo. Podemos alterá-lo unilateralmente agora que somos apenas 5? No entanto, o presidente Dojima fez uma escolha acertada. Unilateralmente? Não precisamos exatamente pedir permissão a ninguém para fazer isso. Podemos tomar a decisão por conta própria. Claro, mas se muitos novos membros ingressarem em abril do ano que vem, podemos pensar nisso então. Alterar a estrutura do jornal no início do ano também é uma boa ideia. Ele disse, olhando para cada pessoa por sua vez. Vamos fazer uma votação por maioria. Quem é a favor da sugestão de Itsukaishi? A votação foi surpreendentemente rápida. Itsukaishi, Kishi e eu levantamos as mãos. 3 de 4. A questão estava decidida. Certo. Itsukaishi, faça os preparativos da sua parte. A reunião está encerrada. O significado disso era claro. Embora fosse apenas 1/8 de página, um espaço para escrever sobre algo fora do ambiente escolar praticamente caiu no meu colo. A ideia que eu havia apresentado com tanta paixão em setembro fora descartada casualmente, enquanto a falta de confiança de Itsukaishi parecia ter dado certo contra todas as expectativas. Depois de sair da escola naquele dia, encontrei-me com Ozanai numa creperia, uma das raras ocasiões em que a convidei para sair. Lá ficamos conversando sobre os acontecimentos recentes, e Ozanai ficou radiante ao saber das novidades. Que ótimo, Urino-kun. Parabéns. Naquela época provavelmente dei uma resposta apática como sim ou certo. Em vez de ficar incrédulo com a minha sorte, fiquei um pouco chateado por todo o meu esforço ter sido em vão. Será que funcionou por causa da palavra caridade? Enquanto eu segurava um crepe de morango com uma generosa quantidade de creme fresco, Ozanai me repreendeu. Você precisa se organizar. Nessa fase, só existe a possibilidade de você conseguir publicar uma página. Você precisa aproveitar a oportunidade. Caso contrário, meu apoio terá sido em vão. Ela tinha razão. Mordi com força usando meus dentes do fundo. Essa era a minha chance, Urino Takahiko, de deixar minha marca na escola secundária Funado. Na reunião editorial de dezembro, a porta para esse objetivo se abriu um pouco, e foi só isso que aconteceu. O incidente durante as férias de verão já havia perdido a sua originalidade. Agora eu precisava encontrar algo para substituir aquilo e encaixar tudo naquela mera 8ª página. No entanto, naquele momento eu ainda não havia encontrado nada parecido. Provavelmente conseguiria dissipar as dúvidas sobre se tudo isso era possível para mim. Eu consigo. Era exatamente isso que eu sentia sempre que via o sorriso leve de Ozanai. Antes que eu percebesse, minhas mãos estavam cheias de força. Enquanto eu pensava nisso, uma banana coberta de chocolate surgiu debaixo da massa do crepe. 2. Nakamaru Tokiko-san tinha a aparência de alguém brincalhão, mas na verdade era muito mais bondoso do que eu imaginava. Desde aquele dia em que fui chamado à sala de aula por meio de uma carta, começou para mim uma vida escolar abençoada. Perdi a conta de quantas vezes pensei, estou vivendo a vida dos sonhos. Exploramos o festival cultural da escola, passamos um Natal frio e fizemos nossa primeira visita a um santuário juntos no dia de Ano Novo. Como um pequeno burguês no ensino médio, era uma vida cotidiana requintada. Nunca imaginei que chegaria o dia em que brigaríamos por ciúmes, fruto de um mal-entendido. Era o dia anterior ao fim do inverno e eu estava saindo para um compromisso. Eu e Nakamaru íamos a uma liquidação de Ano Novo no Panorama Island, um shopping center na cidade de Mazami. Aparentemente, tudo lá estava em promoção com preços bem reduzidos. Quando cheguei ao local do encontro, Nakamaru-san já estava lá esperando, vestindo um longo casaco preto. Ela também usava um cachecol branco na cabeça e botas nos pés. Era uma roupa elegante que combinava bem com seu corpo esguio. Aproximei-me dela em um trote leve. Desculpe por fazê-lo esperar num dia frio. Tristemente, San sorriu. Não, acabei de chegar. Trocamos frases clichês. Ah, que sensação agradável. Juntos caminhávamos pelas ruas de janeiro. O tempo estava claro, mas o frio era tão intenso que parecia penetrar em meu corpo, fazendo-me exalar baforadas brancas que desapareciam no céu. Cheguei a ter vontade de segurar a mão dela. Seguimos de ônibus em direção ao nosso destino, a Ilha Panorama. Era numa cidade vizinha, mas não era tão longe. Eu poderia ter ido de bicicleta se estivesse sozinho, embora o frio pudesse me causar alguns problemas. No entanto, a Nakamaru-san disse para ir de ônibus. Provavelmente porque ela tinha um passe de transporte estudantil que circulava por toda a cidade e que costumava usar para ir à escola. Até então, eu quase não havia utilizado nenhum meio de transporte público. A cidade de Kira era atravessada por trilhos de trem na direção leste-oeste. Havia trilhos elevados nos arredores da estação, bem como um magnífico terminal de ônibus em frente. No entanto, com apenas essa estação, o trem não era suficiente para se locomover pela cidade. Havia diversas linhas de ônibus disponíveis, mas era possível ir a qualquer lugar de bicicleta. Mas eu já dependia do transporte público, principalmente por influência do Sr. Nakamaru. Lembro de uma vez em que fomos assistir a um filme romântico em um complexo de cinemas bem distante. Entramos no cinema à tarde, mas já estava escuro quando saímos, então peguei o ônibus com o Sr. Nakamaru, que havia se emocionado muito com o filme. Os ônibus na cidade de Kira tinham uma tarifa fixa. Era o mesmo preço, independentemente da distância percorrida, um sistema muito apreciado por um estudante do ensino médio sem muitos recursos como eu. No entanto, eu não conseguia me lembrar exatamente do preço. Minha memória não era das piores, mas a lembrança daquele valor específico estava um tanto vaga, e eu não conseguia me lembrar se era 210 ou 260 ienes. Tudo que eu lembrava era que era um pouco complicado, já que precisava de uma moeda de 10 ienes.
Seria constrangedor perguntar ao Sr. Nakamaru, quanto custa a passagem de ônibus mesmo? Então enfiei algumas moedas no bolso. Nós duas esperamos juntas no ponto de ônibus. O horário indicava que o ônibus chegaria às 10h42, mas ele ainda não havia aparecido, embora já passasse das 10h50. Havia apenas bancos no ponto de ônibus, e nada para bloquear o vento. Preocupada que Nakamaru-san pudesse estar com frio, olhei para o lado e vi que ela também estava olhando para mim. Foi engraçado como o momento foi perfeito, então rimos baixinho. Nakamaru-san, está frio, então que tal você ir para algum lugar onde não haja vento? Eu te aviso quando o ônibus chegar. Mas ela respondeu com as mãos nos bolsos. Estou bem, não está tão frio assim. E você, Kobato-chan? Está bem sem o seu cachecol? No primeiro dia, recusei a sugestão da Nakamaru-san de me chamar de Joe, então ela me chamou de Kobato-kun por um tempo. Porém, aparentemente ela achou Kun estranho, então ficava perguntando se podia me chamar de Joe, e eu sempre dizia não. No fim, chegamos a um acordo com Kobato-chan. Por conta de algumas mudanças fonéticas, agora soava como Koba-chan para mim. Às vezes até soava como Koma-chan. Quem diabos é Komatsu? Uma sirene soa à distância. Claro, eu conseguia diferenciar as sirenes de caminhões de bombeiros, ambulâncias e viaturas policiais. Esta era claramente de um caminhão de bombeiros. Inicialmente pensei que viesse de muito longe, mas a sirene começou a ficar mais alta e alguns caminhões de bombeiros apareceram no final da rua que estávamos observando, na qual nos perguntávamos se o ônibus apareceria. 2 caminhões de bombeiros com a inscrição Inokital 2 nas laterais passaram em alta velocidade, cortando o cruzamento a poucos metros de onde estávamos, e deixando um estrondo ensurdecedor em nossos ouvidos. Mais um? Consegui ouvir Nakamaru-san murmurar. Isso me deixou feliz, pois eu também tive exatamente o mesmo pensamento. Incêndios eram frequentes nesse período, provavelmente causados pela seca. Por isso, havia mais caminhões de bombeiros do que o normal. Minha casa ficava bem longe da rodovia, mas mesmo assim eu conseguia ouvir as sirenes com bastante frequência. Então, a senhora Nakamaru também estava preocupada com os incêndios. Talvez eu devesse perguntar a ela sobre isso. No entanto, isso nunca aconteceu. Ah, está aqui. Como se estivesse correndo atrás dos caminhões de bombeiros, o tão esperado ônibus finalmente apareceu. Kirabás Linha Sul, via Panorama Island. Eu estava curioso sobre o preço da passagem, mas estava escrito na lateral do ônibus. Tarifa uniforme em toda a cidade, 210 ienes. Dessa vez, devo memorizar esse número para não me esquecer. Entramos no ônibus no ponto central. Assim que subimos os degraus, uma máquina de troco me chamou a atenção. Nakamaru-san se virou para mim e perguntou: "Você tem troco?" "Está tudo bem. Sem deslizes." Eu havia considerado a possibilidade da passagem de ônibus ser de 260 ienes e enchi meu bolso com moedas suficientes. Me senti um pouco inseguro depois de me fazerem essa pergunta, então discretamente apalpei o bolso cheio de moedas. Por outro lado, Nakamaru-san tirou uma moeda de 500 ienes da carteira e a trocou por moedas de menor valor. Só precisaríamos pagar antes de desembarcar. Na verdade, além do ônibus privado Kirabás, havia também o ônibus municipal Kira City Bus, e os passageiros deviam pagar ao embarcar nos ônibus desta última empresa. Era muito fácil confundi-los. Como isso era claramente inconveniente, havia planos para resolver o problema em breve, mas por enquanto, esses 2 métodos de pagamento ainda estavam sendo usados juntos. O ônibus em que embarcamos era da empresa privada, então com certeza tivemos que pagar ao final da viagem. O ônibus estava muito mais lotado do que esperávamos. Não estávamos apertados como sardinhas, mas todos os assentos estavam ocupados. Como alguém que raramente andava de ônibus, busquei informações. "Está sempre tão cheio assim?" Nakamaru-san respondeu de maneira exasperada. "Do que você está falando? Isso é só o começo." Eu não fazia ideia do que estava começando, mas acabaria descobrindo mais cedo ou mais tarde. Fiz outra pergunta. "Quanto tempo isso vai levar?" 20 minutos se as estradas não estiverem congestionadas. Ou talvez até menos. Enquanto ela falava isso, o próximo ponto de ônibus logo apareceu à vista. Eu nunca imaginei que os pontos fossem colocados em intervalos tão pequenos. Foi nesse momento que eu entendi o significado das palavras de Nakamaru-san. Na parada de ônibus anterior só havia nós dois. No entanto, por algum milagre, havia uma fila nessa parada. Era uma fila enorme, que se enrolava como uma serpente. Alguns estavam protegidos com cachecóis, outros com gorros de lã, mas todos estavam inegavelmente esperando o ônibus. Expostos ao vento norte sob o céu frio, todos pareciam pálidos e me encaravam com ressentimento. Não, encaravam o ônibus. Era uma cena que transmitia uma impressão deplorável. O ônibus parou e as portas do meio se abriram, permitindo que a fila serpenteasse e começasse a se dissipar. Sinceramente, achei que metade das pessoas que esperavam ali não conseguiria entrar, mas me enganei. Em vez da fila no ponto de ônibus, a comparação com uma serpente deveria ter sido feita ao próprio ônibus. O ônibus Kira acomodava os passageiros com uma flexibilidade inacreditável, como se fosse uma cobra engolindo ovos de pássaro. Graças a todos os novos passageiros que se empurravam para entrar no ônibus, a densidade populacional aumentou instantaneamente, fazendo com que eu fosse empurrado, arrastado e sacudido, embora finalmente tenha conseguido me encostar confortavelmente em Nakamaru-san, com as 2 mãos erguidas. O aroma de colônia pairava no ar. Então Nakamaru-san estava se referindo à superlotação dentro do ônibus quando disse: "Isso é só o começo." Fiquei impressionado pela sabedoria de Nakamaru-san em encontrá-la no ponto de ônibus anterior ao que estava infernalmente lotado, bem como por sua coragem em escolher aquele ônibus mesmo sabendo da superlotação. Lamentei profundamente ter subestimado essa garota comum do ensino médio. No entanto, ela rapidamente traiu minha admiração.
Por que está tão lotado hoje? A quantidade de pessoas hoje parecia inesperada, até mesmo para Nakamaru-san. Apesar de ser dia de semana, estávamos no primeiro mês, então era de se esperar uma pequena diferença em relação ao nível normal. Assim fui transportado em direção à Ilha Panorama com os braços erguidos, como um funcionário de banco diante da mira de uma arma. Se um batedor de carteiras conseguisse enfiar a mão em um dos meus bolsos, provavelmente eu não conseguiria impedi-lo. Felizmente, naquele ônibus lotado, até o batedor de carteiras mais habilidoso teria as mãos ocupadas protegendo o próprio corpo. Seria difícil ficar nessa posição por mais de 20 minutos. O ar-condicionado do ônibus parecia não estar funcionando. Não pensei, o aquecimento aqui está quentinho, quando entrei no ônibus vindo do ponto de ônibus varrido pelo vento. No entanto, jogar o Shikura Manju 6 instantaneamente me aqueceu bastante. Cheguei a suar na testa. Além disso, a pessoa ao meu lado era Nakamaru-san, então não pude simplesmente me encostar nela. Na verdade, acabei usando toda a minha força para tentar protegê-la da pressão dos outros passageiros. Nakamaru-san, que talvez tenha percebido ou não meu sofrimento, falou. Provavelmente vai aliviar daqui a 3 paradas. Se assim for, devo suportar. Deixe-me contrair os músculos do meu pescoço que normalmente não uso e proteger Nakamaru-san da ralé. Enquanto eu reunia uma resolução trágica, porém corajosa, um anúncio chegou aos meus ouvidos em um tom alegre que de alguma forma soava depreciativo. Este é um aviso da prefeitura de Kira. Se você for idoso com mais de 60 anos, utilize o passe de desconto para idosos. Com este passe, o transporte público será gratuito durante o dia em dias úteis, e com 50% de desconto nos demais horários. Para utilizá-lo, apresente-o ao cobrador antes de desembarcar. Usar o ônibus contribui para medidas de combate ao aquecimento global. Use o ônibus e ajude a manter as linhas de ônibus. Este foi um aviso da prefeitura de Kira. Então a empresa de ônibus estava sendo subsidiada pela prefeitura, mesmo sendo privada, é isso mesmo. Mas pensando bem, se essa linha de ônibus próspera não pudesse ser mantida, nada salvaria. Havia também várias pessoas esperando no ponto de ônibus seguinte, mas o ônibus não parou. Em vez disso, alguém, provavelmente o motorista, falou em um tom de voz muito difícil de entender. Estamos lotados. Por favor, aguarde o próximo ônibus. À minha frente estava o botão de parar. A vontade de apertar um botão, se existe um, é típica de um pequeno burguês. Quando me passou pela cabeça apertar o botão pouco antes de chegarmos à Ilha Panorama, notei a sujeira nele. No canto do botão, que deveria ser completamente branco, havia uma mancha marrom avermelhada. Seria sangue? Bem, provavelmente era chocolate. Mas olhando mais de perto, era simplesmente marrom, e não vermelho. Koba-chan, o que você está olhando? Estou olhando para você. Isso seria mentira, é claro. Por algum motivo a pressão nas minhas costas aumentou, então olhei para baixo e cerrei os dentes. Em seguida, um anúncio começou a circular despreocupadamente pelo interior do ônibus. A próxima parada é em Inokital, segundo distrito. Este é um local conveniente para desembarcar se você quiser ir ao Spring Seneri, um restaurante com um cardápio variado de culinária tradicional japonesa. Se desejar desembarcar, por favor, avise-nos tocando a campainha. Nesse momento, a campainha soou e o anúncio continuou. O ônibus vai parar. Olhei para cima e notei algo. A sujeira no botão à minha frente havia sido limpa nos poucos segundos em que eu não estava olhando. Não havia sido completamente removida, mas parecia estar espalhada pelo botão. O motivo era óbvio. Alguém perto de mim havia apertado o botão e acionado a campainha. Para um passageiro em pé fazer isso, teria que estender o braço por cima dos meus ombros e dos ombros de Nakamaru-san. Também poderia se agachar e apertar o botão por baixo. Mas nada disso havia acontecido. Então a pessoa que apertou o botão estava sentada em meio a esse caos de pesadelo, tão despreocupada quanto um habitante dos céus. Eu não fazia ideia de quantas pessoas desembarcariam, mas ficaria grato por qualquer redução na densidade humana. No entanto, a única coisa que nos esperava na próxima parada era uma situação milagrosa e um período de tempo extremamente constrangedor. O ônibus parou. Havia pessoas esperando no ponto, mas o motorista não abriu a porta do meio pois o ônibus estava lotado. Naturalmente, a porta da frente estava aberta para os passageiros desembarcarem, mas ninguém se mexeu, ninguém desceu, e eu não vi sequer uma única pessoa tentando descer do ônibus. O motorista fez um anúncio pelo microfone. Chegamos à cidade de Inoki, segundo distrito. Nada se movia. Os passageiros que haviam se transformado em uma massa sem nome pareciam ter abandonado a virtude da indiferença, pois agora se encaravam. Quem apertou a campainha? A culpa de o ônibus estar parado é dessa pessoa. Nós te perdoamos, então desça logo. Essa atmosfera silenciosa se intensificou, fazendo com que o interior já apertado do ônibus se enchesse de uma estranha sensação de tensão. Alguém tentou entrar no ônibus pela frente, que era reservada apenas para passageiros que desembarcavam. Só fiquei sabendo disso pelas palavras do motorista, ditas em tom amargo. Não é possível embarcar no ônibus por aqui. Por favor, aguarde um instante, pois estamos lotados. E assim, esse passageiro foi impedido de entrar. Eu sabia quem tinha feito isso. A pessoa que apertou o botão era uma das duas pessoas sentadas ao meu lado. Eram assentos individuais, de costas uma para a outra. Sentada na frente estava uma garota vestindo um uniforme com blazer e fones de ouvido, com os olhos fixos em um livro de bolso. No banco de trás, uma senhora idosa segurava uma bengala mesmo sentada, com as costas curvadas, como se não suportasse o interior desagradável do ônibus. Nenhuma delas parecia estar prestes a se mexer.
Isso significava que um deles provavelmente havia se enganado quanto ao ponto de ônibus em que queria descer e inadvertidamente apertou o botão. Ao que tudo indica, o motorista do ônibus também havia chegado a essa conclusão. Ninguém? Muito bem, a porta vai fechar. O ônibus voltou a andar. Que pena para aqueles pobres coitados que esperavam no ponto de ônibus da cidade de Inoki, segundo distrito. Havia mais 2 cruzamentos antes da prometida terceira parada. Vibrações consideráveis percorriam constantemente o interior do ônibus. Tentei ao máximo absorver os impactos frequentes com a força dos meus joelhos. Cheguei a querer abaixar as mãos. Na estrada que parecia interminável, finalmente chegamos ao destino. O anúncio foi animado e agradável, como sempre. A próxima parada é antes do escritório leste. Antes do escritório leste. Se desejar desembarcar, por favor, avise-nos tocando a campainha. Mas a campainha já havia sido acionada por alguém. O ônibus vai parar. Aparentemente, o terminal leste era um local inesperadamente popular que eu desconhecia. Como Nakamaru-san havia dito, muitos passageiros tentavam desembarcar ali. No entanto, a saída ficava na frente do veículo. No ônibus lotado, o atrito entre os passageiros que tentavam desembarcar e os que tentavam se manter no portão aumentava ainda mais. Isso, no entanto, nos deu alguma folga. O ônibus ainda estava lotado, mas consegui abaixar as mãos, soltar as costas de Nakamaru-san e soltar um suspiro de alívio. De alguma forma, senti como se já estivesse no ônibus há 1 hora. Até mesmo Nakamaru-san, que supostamente já estava acostumado com a superlotação do ônibus, suspirou. Ah, isso foi difícil. Estou suando muito. Nos entreolhamos e rimos ironicamente. Ao manter uma boa postura, meu cérebro, que estava absorto em assuntos mais urgentes, clareou momentaneamente. Foi então que percebi uma oportunidade bem diante dos meus olhos. Ah! Sem pensar, soltei um som. O que foi, Kobato-chan? Nakamaru-san perguntou, confusa, mas eu me recusei a responder. Eu estava olhando para os 2 assentos, um de costas para o outro. No assento da frente estava uma estudante e no assento de trás, uma senhora idosa. Um deles apertou a campainha sem querer mais cedo. Basicamente, um deles pode estar desembarcando por perto. Agora, eu poderia ir para o banco da frente ou para o banco de trás. Ao ficar ao lado de quem está desembarcando, eu poderia garantir um lugar quando essa pessoa se levantasse. No entanto, eu não tinha intenção de me sentar. Em vez disso, estava pensando em oferecer um assento ao meu adorável acompanhante de cabelos ondulados, Nakamaru Tokiko-san. Nesse ônibus infernal, a indecisão era inaceitável. Se eu não conseguisse guiar o Sr. Nakamaru até o passageiro certo entre a estudante e a senhora idosa, não haveria esperança de conseguir um assento. Não tínhamos muito tempo. Mesmo superestimando, isso só duraria até o próximo ponto de ônibus. Eu teria que tomar uma decisão definitiva até lá. Qual das duas, a estudante ou a senhora idosa, desceria do ônibus? Aguarde um instante. Espere aí. Para quê? Vou te enviar um presente, então aguarde um pouco. O presente é um assento. Na minha opinião, o problema poderia ser resolvido com uma observação rápida, porém detalhada. Felizmente, havia um mapa da rota fixado nas proximidades. Ao consultá-lo, percebi que o ônibus faria uma viagem inesperadamente longa. No entanto, o importante era a lista das próximas paradas. Cidade de Inoki, 2º distrito antes do escritório leste da escola primária Inoki. Cidade de Inoki, 4º distrito Biblioteca Municipal de Inoki. Fim do canal Cidade de Inoki, 6º distrito antes da Seiyaki Girls. College Cidade de Inoki Sul, 2º distrito Ponte Taiga Norte, Ponte Taiga Sul, Ilha Panorama, Panorama Island Sul, Daikokumon, Prefeitura de Masami. Fim do percurso. Ao olhar para o mapa, ficou óbvio porque alguém apertou o botão por engano. Havia muitas paradas que começavam com Inoki Town. A pessoa poderia ter se distraído com outra coisa, ou talvez tivesse problemas de audição, o que a fez apertar o botão na hora errada. Em outras palavras, uma das 2 pessoas provavelmente desembarcaria em Inoki Town, 4º distrito. Caso contrário, desembarcaria em South Inoki Town, 2º distrito. Então, quem desembarcaria primeiro? Quem apertou o botão? Analisei os 2 suspeitos. Os fones de ouvido da estudante eram pequenos, com o fio desaparecendo dentro de uma sacola aos seus pés. Talvez o som estivesse abafado pelo barulho dos motores do ônibus, ou talvez o volume estivesse baixo, mas não consegui identificar o tipo de música que ela estava ouvindo. Um detalhe interessante era o marcador de página que se destacava na parte superior do livro da garota. Se não me engano, parecia um passe de transporte estudantil que Nakamaru-san também possuía. Era da mesma cor e eu conseguia ler as palavras ônibus Kira e transporte público municipal nele. Ela vestia um blazer azul marinho com o distintivo da escola no peito. Não era o mesmo uniforme do colégio Funado, onde eu estudava. Afinal, o uniforme feminino do colégio Funado era um uniforme de marinheira. Contudo, eu não sabia de qual escola se tratava, pois não estava muito familiarizado com eles. De qualquer forma, a estudante também usava um cachecol cinza de aparência simples para se proteger do frio. O botão de parada em questão ficava diagonalmente acima do encosto do banco da menina. Para pressioná-lo, ela teria que esticar o braço para trás. Por outro lado, o botão estava por toda parte no ônibus. Havia também um botão na frente da menina. Para pressioná-lo, ela poderia se inclinar para a frente e estender o braço. De um modo geral, se há um botão na frente e outro atrás, normalmente se aperta o botão da frente, certo? Essa visão contradizia um pouco a teoria de que a estudante apertou o botão. Quanto à senhora idosa, ela se agarrava à bengala mesmo já estando sentada no ônibus. Não parecia que seu corpo estivesse doendo tanto a ponto de impedi-la de se sentar sem a bengala. Ainda era antes do meio-dia, mas as pálpebras da senhora pareciam pesadas. Se a deixassem sozinha, ela provavelmente cochilaria em pouco tempo. Ela poderia ter tido um breve lapso de consciência, ouvido o nome Cidade de Inoki, e apertado o botão em pânico. A senhora idosa usava um colete marrom escuro por cima de um suéter de tricô azul e preto, que parecia bem quentinho.
Ela também carregava uma bolsa. A bolsa tinha uma superfície de couro, mas não consegui identificar se era couro legítimo. Curiosamente, sua mão esquerda, que já segurava a bengala, também segurava a bolsa, enquanto a mão direita simplesmente repousava sobre ela. De repente, notei que algo estava pendurado em seu pescoço. Era do tamanho de um cartão de débito e estava dentro de um porta-cartões transparente. Li rapidamente o texto impresso na frente do cartão. Era um cartão de desconto para idosos. Lembrei-me de ter visto um anúncio sobre isso mais cedo. Basicamente, a senhora tinha mais de 65 anos. Ou seriam 60.